meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego. Seja muito bem-vindo a este devocional, amém? Gostaria de te convidar para participar nesse momento, juntamente comigo, na meditação da palavra e seguir hoje uma dose bíblica para o nosso dia, um devocional, amém? Talvez você já tenha feito o seu devocional hoje. Você já se preparou, já falou com Deus, já agradeceu. Mas se você ainda não fez e puder acompanhar, vai ser uma palavra de bênção. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Nós estamos seguindo, quem está nos acompanhando pelos stories, nós estamos seguindo um livro que é um livro que nós tem falado muito ao nosso coração. Chama 365 Doses Bíblicas Diárias. E ele é um livro bem direto ao ponto, é um livro que todos os dias ele traz uma palavra com um plano de leitura alinhado. Então, eu tenho gostado bastante, eu creio que você também tem feito bastante sentido para nós e eu creio que vai fazer para você também. Por isso eu tenho gostado de estar seguindo um plano de leitura. Amém? É importante saber, antes de começar a ler, de meditar, aquilo que nós vamos estar estudando aquele dia. Se você se dedicar a estudar algum livro da Bíblia, segue uma linha, segue até você terminar e depois vai para outro. Isso é muito importante. Amém? Nós estávamos na live de sabedoria, em busca de sabedoria, meditando nos livros de Provérbios. E diariamente eu já quero te convidar. Nós estamos às 6 da manhã fazendo oração e meditando na palavra. Neste mês de agosto, o Senhor colocou em nosso coração os livros de sabedoria. Então nós estamos meditando no livro de Provérbios, Salmos, depois vamos entrar em Eclesiastes, também vamos falar livros de Jó, Cantares e vai ser bênção, amém? Em seguida, o que o Senhor foi colocando em nosso coração, vamos também meditar nos evangelhos e assim por diante. Eu te convido a caminhar junto comigo nessa jornada, que vai ser grande bênção e edificante para a sua vida, amém? Nós vamos começar o nosso devocional, meus irmãos, e vamos fazer uma oração breve para que o Espírito Santo nos direcione, nos conduza nesta leitura, amém? O título do nosso devocional hoje, desta dose 17, é o amor de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o amor de Deus. Amém? Ore juntamente comigo, da maneira que você estiver, você que está ao vivo, ou você que está assistindo essa live depois que ficou gravada, ore juntamente comigo, amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, a Ti neste momento rendemos graça. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por essa oportunidade e esse privilégio do Senhor estar nos conectando por este meio digital no qual o Senhor preparou, onde vidas estão sendo alcançadas e transformadas. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu entendimento, que o Espírito Santo conduza a nossa leitura, nos dê clareza, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos estarmos firmes cada vez mais em Ti. Da mesma maneira, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para nos acompanhar neste devocional. Abençoe e guarde essa pessoa que está em busca de fazer algo em seu coração. Que o Senhor, ó Deus, conceda e faça segundo a Tua vontade. Meu Deus, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, conscientes e inconscientes. Nos ajude, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti. Fale o nosso coração nesta leitura, Senhor, e vai agora desfazendo tudo aquilo que está preparado para dar errado. Porque nós sabemos, Senhor, que até aquilo que iria dar errado, o Senhor transforma em coisas boas. O Senhor é capaz, ó Deus, de mudar história, reverter situações, fazer grandes milagres, porque Tu és o Deus do impossível. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos e agradecemos nesse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, que está ao vivo comigo. Você orou com fé? Creia que o Senhor ouviu a tua oração. Amém? Bom dia a todos que estão chegando agora. Bom dia, Carla. Bom dia, Gades. Bom dia, Aline. Bom dia, Daiane. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Diariamente nós fazemos a nossa live às 6 da manhã de leitura bíblica e oração. Hoje o Senhor colocou no nosso coração de estar compartilhando o nosso devocional, a maneira que nós fazemos,
as leituras que nós fazemos diária. Se nesse formato faz mais sentido para você, deixe nos comentários se essa palavra falou com você, se você gostaria de mais vídeos como esse. E se você quiser ver os devocionais que nós fizemos anteriormente, está no meu perfil. Tem um link que vai direto para o meu canal do YouTube. Lá estão gravados todos os nossos devocionais, amém? O título do nosso devocional hoje é O Amor de Deus, que está lá em 1 Coríntios 16, 14, que diz assim: façam tudo com amor. Só isso. Um versículo bem curtinho. Esse nosso devocional que nós seguimos, ele é um devocional bem direto. Para os nossos dias, para pessoas que não quer perder tempo, pessoa que quer ir direto ao ponto, amém? Mas às vezes nós precisamos nos aprofundar mais na palavra, nós sentimos o desejo de ir mais a fundo, porque não basta só um texto. Como diz o ditado, um texto sem contexto. Nós não queremos apenas ler um texto. Então, se você tem desejo da palavra de Deus, de buscar mais, assim como eu, vamos meditar num versículo, pelo menos um que vem antes e um que vem depois. 1 Coríntios 16. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16. Diz assim, essa epístola: ora, quando a coleta que se faz aos santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então aqui a gente já está entendendo o que o texto está querendo dizer. Façam tudo com amor. Quando for servir a Deus, quando for fazer alguma oferta a Deus, faça com amor. Amém? E aqui ele está falando, quando você for coletar dos crentes ali as ofertas, fazei o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então a gente já está entendendo o que seria esse versículo que ele falou. Que ele está falando do começo da igreja primitiva, ali onde ele estava fundando as igrejas. Que Paulo ele foi um missionário, ele ia de país em país, fazendo as viagens missionárias deles e abrindo igrejas, né? Ali ele instituía, levava o evangelho e ele organizava pessoas ali para estruturar e manter a obra, né? E para isso precisava de recursos, precisava de pessoas dispostas a fazer essa obra. Então ele escrevia cartas, as chamadas epístolas. E aí para cada região ele mandava as cartas aconselhando, cartas pastorais direto para quem estava trabalhando. Mandava conselhos, ele era bem direto. E Coríntios ali foi uma das igrejas que quando ele fez essa carta ele estava falando, aconselhando como eles deveriam seguir. Assim como foi em Galácia, que ele também deveriam guardar. E aqui no 14 ele diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Depois diz: agora vos rogo-vos, irmãos, sabeis que a família tal. E antes diz: vigiais, estar firme na fé, portanto vos fortalecei-vos. Amém? É sempre importante, meus irmãos, quando a gente pegar um versículo, você procurar entender o contexto. Quem escreveu, para quem que ele estava escrevendo, né, na época, qual que era o propósito daquela escrita. Mesmo que é uma carta, que é uma palavra que é inspirada por Deus, que chegou até nós e está fazendo esse sentido para você, a gente precisa entender o contexto da época. E aqui ele está nos dizendo, façam tudo com amor. Como o povo ali precisava trazer recursos, tinha gente que pegava todos os recursos que ele tinha e entregava para as pessoas fazerem a obra, colocava ali no pé dos apóstolos grandes fazendas, dinheiro. E nós já vimos a história de Ananias e Safira, que eles se recusaram ali, levaram uma parte e reteram uma outra parte, mostrando que tinha entregado tudo e Deus não se agradou. Então aqui o Senhor está falando, tudo que fizer, faça com amor. Amém? E eu sempre lembro de uma passagem que está lá em Colossenses, uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses ali, Colossenses 3, 23. Depois você medita nessa palavra, que diz assim: tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como se fosse para Deus e não para o homem. Então, o apóstolo Paulo ele sempre teve essa direção. Tudo que você fizer, faz com amor, faz como você estiver fazendo para Deus. E aqui ele fala: faça tudo com amor, que é igual, né? O amor de Deus é sempre altruísta, não quer nada em troca, ele faz de bom grado.
Não é manipulador, nem ostentador, nem fingido. Ele tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Lá em 1 Coríntios 13 em diante, ele vai falar do amor. O verdadeiro amor, ele é benigno, ele não é fingido, ele tudo suporta, ele tudo tolera. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Seria só barulho. Se você não tiver amor por tudo que você faz, aquilo você está fazendo em vão. Exatamente isso que ele está nos dizendo. Aí ele, continuando, as ações baseadas no amor são opostas ao egoísmo. Olha só, tem os opostos. O amor é caridade, o egoísmo é ganância, é algo que você vai fazer só para você mesmo se agradar. Amém? Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos fazendo um devocional junto com vocês. Nós normalmente fazemos e postamos nos nossos stories, mas hoje nós estamos fazendo aqui junto para que Deus está direcionando também cada um de vocês. Deus abençoe. Continuando aqui, as ações baseadas no amor são opostas à do egoísmo, que impera no homem. Paulo viveu isso na carne, amava a igreja de Corinto, apesar de não ser correspondido. Chegou a afirmar que quando amava mais, menos era amado. Quanto mais você fazia por alguém, menos a pessoa te retribuía. Mas não pararia, pois não desistiria das almas dos irmãos. Esse é o amor de Deus manifesto em nós. O Senhor vai nos dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo e você não quer que a pessoa faça para você aquilo que você não gostaria de receber, então você vai entender o que é o amor manifesto de Deus, que é o que ele está falando. Por mais que a pessoa fosse ingrata com ele, por mais que a pessoa não quisesse retribuir da mesma maneira que ele estava retribuindo, nem com o mínimo. Amém? Porque o que é o amor de Deus? Quando a gente faz algo para alguém de coração, quando Deus está manifestado em você, você vai ajudar alguém que a pessoa ela não teria condições de te retribuir. É algo. Por exemplo, você faz uma grande ajuda para uma pessoa, seja numa questão financeira ou uma questão que você vai estar apoiando ela em algo, mas para ela isso é algo muito grande. Grande no sentido de, tipo assim, ela nunca vai conseguir te retribuir na altura. Ela nunca vai poder ter condições de te pagar. Por exemplo, um valor alto que você vai emprestar para uma pessoa. Imagina que a pessoa não tenha condições de te devolver aquele valor naquele momento. Pode ser que em algum outro momento da vida, sim. Mas aqui ele está falando do amor manifesto de Deus. Nós nunca vamos conseguir mostrar para Deus um amor tão grande quanto o que ele sente por nós. É dessa maneira. Então Paulo ele chega a afirmar que quanto mais ele amava, menos ele era amado. Quanto mais ele ajudava, menos ele recebia ajuda. Isso ele traz para nós neste devocional. Ele traz dessa maneira, que tudo quanto a gente fizer com amor, fazer para Deus e não para o homem. Amém? Porque quanto mais ele ajudava, menos ele era ajudado, menos ele sentia a ajuda das pessoas. Amém? Então essa palavra que o Senhor deu para nós neste dia, que está lá em 1 Coríntios 16. E a leitura que nós vamos ler está em Salmos. Salmos 16. Louvado seja Deus. Salmos 17. Nós lemos 2 Reis e hoje nós vamos meditar no livro de Salmos. Amém? Você que está comigo, você que está me acompanhando, que nós estamos meditando na palavra, creia que o Senhor já está fazendo algo grande na sua vida, amém? Salmo 17, que diz assim, a oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvido às minhas orações, que é feita, não com lábios enganosos. Amém? E aí ele continuando. Saiam da minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei na minha boca não transgredirá. Amém? Deus está falando, o Davi, aqui, o rei Davi está falando que Deus ele sonda os corações. Em todo momento ele vai dizer isso. O Senhor ele sonda o coração. Ele provou o coração, visitou ele de noite
e examinou. E diz aqui que ele não achou nada que transgrediu. Davi, ele foi muitas vezes considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque por mais que ele errasse, por mais que ele fizesse algo que não agradava a Deus, ele em todo momento ele se arrependia, ele buscava ao Senhor misericórdia, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. E seguindo aqui, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu invoquei a Deus, no 6, pois me querem ouvir para em mim os teus ouvidos e escuta a minha palavra. Eu invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Ele está falando que o próprio Deus quer ouvir ele, por isso que ele se inclinou, por isso que ele se colocou na posição para clamar a Deus. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha palavra. Faze maravilhas as tuas beneficências, que livra aqueles em que te confiam, dos que se levantaram contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a sua boca falam soberbamente. Amém? Ele sempre se coloca na posição de um homem dependente de Deus. E nós sabemos que Davi ele foi muito perseguido. Em todo momento ali, ele até pelos filhos querendo derrubar ele do reinado. Ele teve ali, como diz o Senhor, a própria justiça de Deus pesou a mão sobre ele. O Senhor chegou a dizer que a espada nunca sairia da casa dele. Deus perdoou, teve misericórdia pelo que ele fez, porém o Senhor disse que a espada nunca sairia da casa dele. Então nós vemos coisas terríveis entre abuso entre irmãos. Um irmão chegou a abusar da própria irmã. Os filhos dele roubaram, tomaram as mulheres que era de Davi. Depois perseguiram até derrubar, tirar ele do trono. Então ali ele foi muito perseguido. Mas em todo momento ele falou: Senhor, me guarda, me esconde na sombra das tuas asas. Porque eu sei que o Senhor pode me livrar dos que me oprimem e dos meus inimigos mortais. Na sua gordura se encerram e com a sua boca falam soberbamente. A pessoa vive querendo fazer o mal de dia e de noite, maquinando, tramando. Para essas pessoas, Deus ele vê e ele livra. Andam nos espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem. Vivem tramando para fazer o mal. E perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com os leãozinho que se põe em seu esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o e livra-o da minha alma. Livra a minha alma desses inimigos pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está na vida, e que o ventre se enche do teu tesouro oculto. Seus filhos são fartos, e estes dão os seus sobejos às crianças. Eles mostram que eles não têm misericórdia. Em todo o tempo, eles vivem fazendo mal até a próxima herança dele, a próxima geração. Eles não ligam para nada, amém? Pessoal que foi entrando agora, sejam muito bem-vindos, amém? Nós estamos seguindo hoje um devocional. Nós fizemos a nossa live diária às 6 da manhã, de leitura bíblica e oração. Mas hoje nós sentimos no coração de estar trazendo o nosso devocional e compartilhando com vocês. Normalmente nós gravamos e colocamos nos stories, mas hoje nós sentimos de estar fazendo dessa maneira, amém? Você que chegou agora, Gades, Karina, Márcio, o Ítalo, todos que estão aí, bom dia. Deus abençoe vocês. Nós lemos a leitura hoje com o título O Amor de Deus. Depois você assiste novamente esse devocional, que está lá em 1 Coríntios 16. Que diz, façam tudo com amor. Uma palavra abençoada para o nosso dia. E hoje nós estamos meditando aqui em Salmo 17. E finalizando aqui, o último versículo. Quanto a mim, contemplarei a tua face, na justiça. E eu me satisfarei na tua semelhança, quando acordar. Amém? Palavra abençoada, meus irmãos. Aqui Davi fez uma oração a Deus. O Salmo 17 é uma oração a Deus. Bom dia, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a esse devocional. O Ítalo também está com a gente. Essa palavra aqui é uma oração que Davi ele fez, né, para Deus. E aqui ele está falando assim, para Deus livrar ele do mal e guardar ele dos caminhos que as pessoas ficam maquinando.
que ele dormiu e o Senhor guardou o sono dele, e em todo momento o Senhor nos guarda e nos proteja. Amém? Pessoal, esteve comigo aqui hoje. Deus abençoe o seu dia, Deus te leve em paz, te guarda. Amanhã nós estaremos a partir das 6 da manhã e eu já te convido para estar comigo nas 6 da manhã, orando e meditando em Provérbios. Tá bom? Buscando Sabedoria é o nome da nossa live e nós vamos subir esse devocional. Deus abençoe e te guarde. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe.